Bom, essa história toda que estamos vivendo aí, naturalmente o mundo inteiro está vivendo, traz muitas reflexões. Do ponto de vista da economia, eu gostaria de explorar um pouquinho essa questão com o Vilmar Govinatsky. Vilmar, vamos encerrar o assunto do coronavírus hoje no programa, fazendo, digamos assim, uma análise sobre a questão macroeconômica. Por exemplo, na década de 70, o Brasil, uma economia emergente, chegamos até sexto lugar no Produto Interno Bruto entre as nações, sexta economia. E o que se falava na década de 70 era que nós precisávamos diversificar os mercados internacionais. E foi nós abrindo mercado e tal. Hoje, com essa questão da coronavírus e a necessidade de suprimento de medicamentos, suprimento de utensílios, de instrumentos para o combate à doença, se viu que as economias, e não só a brasileira, até a economia americana, está muito concentrada e dependente, e não interdependente, mas dependente de um mercado só, que é o mercado chinês. Então, a partir de agora, eu acho que nós vamos ter que repensar isso. Temos que repensar isso, né? Em que pese, mas não é objeto de comentário, tá? Mas é um objeto assim de dúvida, pelo menos, do porquê que a China está tão preparada com esses insumos para combater o coronavírus. Isso é assim como que foi criação chinesa, que foi criação chinesa, né? Mas em que pese isso aí, não vem o caso, né? Não é o nosso objeto de conversa. Eu entendo, Silvio, que nós, de certa forma, por acaso, nós até nos preparamos para esses novos mercados, ou seja, nós tivemos uma reforma trabalhista que trouxe a possibilidade do home office, temos a pejotização, que ao invés de ser aquela contratação com vínculo de carteira, pessoa física, pessoa jurídica com pessoa jurídica, nós temos a terceirização, que foi legalizada inclusive para atividade fim, quer dizer, nós tivemos uma série de avanços, faltaram naturalmente a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política. Perdemos essas oportunidades, não é? Mas nós estamos preparados, inclusive, eu entendo assim, que o Brasil, dentro dessa imensidão territorial, de todos os recursos, toda a mão de obra que tem disponível, com todos esses milhares de desempregados que vão, sei lá, se vão duplicar ou talvez até passarem de 20 milhões de desempregados, nós temos um potencial muito grande de sair da prisão, do aprisionamento do mercado chinês e trazer para o Brasil não só o nosso mercado, a nossa indústria brasileira, mas atrair essas indústrias que, de certa forma, cansaram do mercado chinês, de certa forma, inclusive, estão com essa desconfiança. E até foram para lá exatamente pelo custo exagerado, né, de produção no Brasil. Exatamente, aí que está o problema. Tá? Onde é que nós pecamos, onde é que nós teremos problemas para atrair esses investidores para nós e mesmo nossos investidores investirem aqui? Primeiro é o custo tributário, que é alto. Segundo é o custo dos encargos sociais e trabalhistas. Custo Brasil. O custo Brasil é o somatório. Na verdade, o custo Brasil, no meu entendimento, entra não só o custo aquele do imposto, o custo trabalhista, o custo de outras situações, de próprios insumos, etc., mas entra um custo também que esse não está diretamente ligado ao empregador, ao empresário, ao empreendedor, mas é o custo que nós temos como uma infraestrutura deficitária, um setor energético deficitário, não é? um setor que não atende às demandas, por exemplo, portuárias de exportação, etc., e a própria burocracia. Quer dizer, esse que eu entendo que é o conjunto chamado custo Brasil. Né? Isso nos atrapalha. Perfeito. E, na verdade, eu acho que essa é a grande busca, né, que o Brasil vai ter que fazer, até para trazer uma coisa, um pouco mais de luz, né, nessa situação toda, que nós estamos só trabalhando em cima da doença, da catástrofe que está sendo e tal. Para teres uma ideia, Vilmar, nós estávamos conversando antes sobre isso. Na Grande Depressão Americana, que foi o crack, né, da Bolsa de Nova York em 1929, 4 anos depois, em 1933, no auge da crise, a economia americana estava com uma taxa de desemprego de 26,5% da força de trabalho americana. Era quase 40 milhões de pessoas desempregadas. Eu não sei se nós vamos chegar nesse nível, mas a tendência é essa, ou seja, nós vamos ter uma grande elevação da taxa de desemprego. Nós estamos hoje com 12, pouco por cento, poderá chegar a 20%. Isso aí é catastrófico para uma economia como a do Brasil, né? Até porque as condições nossas são diferentes, por exemplo, da economia americana, que tem um suporte, né,
social, suporte tributário, suporte de ser uma grande potência, nós não somos. Então, eu acho que isso vai ser o grande problema da reconstrução nacional. Sem dúvida, Silvio, tu és economista, sabe muito bem que essa retomada ela será uma retomada lenta, é a chamada a curva de esterese, ou seja, ela vai ser lenta, vai ser gradual, não é uma coisa de uma hora. Terminou o problema da Covid-19, foi encontrado um remédio que cura todo mundo, então a economia amanhã, depois de amanhã, já vai estar no mesmo nível que estava antes do dia 15 de março. Isso não vai acontecer, isso é lento, gradual e, obviamente, é doloroso, porque vai acontecer justamente o empobrecimento da população. Para teres uma ideia, Vilmar e telespectador, depois da Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, a reconstrução da Europa, de toda a Europa, teve um custo, que os americanos tiveram no Plano Marshall, de 106 bilhões de dólares. Isso não é a metade do que o Brasil está gastando hoje sem ter o Plano Marshall. O Brasil está gastando hoje quase 1 trilhão de reais, né? E fazendo hoje a proporção do 106 bilhões de dólares de 1945, eles dariam hoje quase 480 bilhões de reais. Então o Brasil está gastando o dobro sem ter esse recurso. Quer dizer, vai tirar da onde? Quer dizer, está tirando da onde não tem. Então esse vai ser o grande problema, a reconstrução da economia e a reconstrução do Estado Nacional. Exatamente, nós temos que reconhecer que, apesar de não ter de onde tirar, mas o governo, todos os governos, o governo federal, os governos estaduais, municipais, estão realmente, como se diz na gíria, fazendo das tripas do coração para não deixar ninguém desassistido. Hoje nós temos, por exemplo, a questão da saúde, fala-se tanto da questão da saúde, mas ela está em nível muito melhor que muitos países desenvolvidos. O Brasil está fazendo além do que poderia, além do seu poder, digamos, econômico, né? Do seu poder financeiro. De qualquer maneira, esperamos que essa coisa passe logo, né, Vilmar? Se Deus quiser. A reconstrução aconteça, que nós temos que ter esperança, fé, de que isso é uma coisa que vai trazer muitas lições, né? Sobre essa questão nós vamos conversar na semana que vem, mudança de comportamento econômico e comportamento social. Obrigado, Vilmar. Obrigado, um abraço. Muito obrigado a você, telespectador, pela audiência. O Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana e até a semana que vem. Até lá.